Shalom, meus amados, paz, graças a todos. Nós vamos gravar mais uma aula hoje falando um pouco sobre as funções do espírito, da alma e do corpo. Que nós somos um ser tricotômico, todos nós devemos saber, né? Nós somos um ser dimensionado em 3 partes. Nós somos espírito, alma e corpo, ok? Então, nós precisamos entender que cada parte dessa tem as suas funções, ok? Pela palavra de Deus e pela experiência, compreendemos que o homem possui 3 partes, que cada uma delas possui a sua função específica, ou seja, cada parte do corpo, né? Cada parte dessas 3 tem as suas funções específicas, tem as suas faculdades, tem as suas habilidades, né? Cada uma delas foi feita e foi determinada por Deus com as suas próprias funções e próprias habilidades. Eu gosto de chamar das faculdades, né? Cada uma dessas partes foram geradas por Deus, confeccionadas pelo Pai com suas próprias faculdades, né? O corpo é a parte material, onde estão os nossos sentidos físicos. A sua função básica é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos, que são a visão, a audição, né? O seu nariz, sua boca, né? Então são os nossos 5 sentidos, né? Então a gente precisa entender que essas funções, né, e o seu paladar, né, são as 5 funções, 5 sentidos que vão nos levar a ter o contato com o mundo material, ok? A alma, por sua vez, é a parte que nos permite contatar a nós mesmos, é a parte que nos permite, né, é o eu, o centro da personalidade, é o nosso eu, né? As emoções, os sentidos, né? A intuição, a consciência, tudo isso faz parte das faculdades da alma. Então essa parte é o eu, é o nosso eu interior, né? É onde está muitas vezes o orgulho, né? A vaidade, a luxúria, a raiva, o ódio, né? A amargura. Então tudo isso está alojado aonde? Nas faculdades, na alma, no eu. Por isso que a palavra diz que o eu precisa morrer, ele precisa ser crucificado todos os dias. Por que nós geramos um jejum, buscamos a Deus em oração, em adoração, para sacrificar o nosso eu carnal, ok? E o terceiro ponto é o espírito. É a parte responsável pela comunhão com Deus. Por meio dele, temos consciência de Deus. Embora a alma seja o centro de nossa personalidade, o espírito é a parte importante, porque é ele o centro do nosso ser. É o espírito que pelo espírito que podemos adorar a Deus e receber sua revelação. Dizemos ainda que o espírito é o centro, porque Deus habita nele. Então o que acontece? A alma, nós temos a nossa personalidade, né? Uns são sanguíneos, outros são melancólicos, outros são fleumáticos. Isso é a personalidade, isso está alinhado na nossa alma, no nosso eu. Mas o espírito é o centro de todas as coisas, aonde Deus habita, é o centro do homem. Então, essas 3 partes, elas são importantes no corpo humano, no ser, né? O ser que Deus criou. Nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus, até o momento que nós aceitamos o seu Filho amado, Jesus Cristo, e nos rendemos, confessamos nossos pecados, começamos a crer, passamos a crer no Evangelho da cruz, da ressurreição, da graça de Deus, e nos batizamos
passamos a ser nova criatura e o Espírito Santo vem sobre nós e nos empodera para viver para Deus. E aí Deus começa a habitar no centro do homem, que é o seu espírito, certo? Então nós vamos começar falando sobre o espírito humano, sobre o espírito humano, que é o espírito do homem. O espírito humano possui 3 funções básicas: intuição, consciência e comunhão. 3 partes importantes que o espírito humano possui, né? Primeiro é a intuição. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João capítulo 2, versículo 20. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. 1 João capítulo 2, versículo 27. Intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer e saber algo independente de qualquer influência exterior. É o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente ou da emoção. É o conhecimento que nos chega intuitivamente. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós pela intuição do Espírito. A nossa mente simplesmente nos ajuda a entender o que o Espírito Santo revela ao nosso espírito. Muitas vezes sentimos algo em nosso íntimo, nos impelindo a fazer algo, ou nos constrangendo para que não o façamos. Isso é a intuição, irmãos. É uma faculdade do espírito, né? Essa é a sensação interior, é a intuição do espírito, né? Quantas vezes depois de fazermos alguma coisa confessamos, né? Vem de dentro, é o Espírito Santo gerando em nós. As coisas do Espírito devem ser discernidas pelo nosso Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Jesus sabia no seu Espírito que os outros arrazoavam dele. Intuição, né? Vemos a forma como se manifesta a intuição do Espírito. É um saber que não tem origem na mente e nem no nosso físico, no mundo físico. É algo que vem de Deus através do nosso espírito. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Nós vemos aí a intuição, certo? Hoje vivemos debaixo dessa promessa. Somos todos ensinados do Senhor. Você não sabe como, mas algo em seu interior lhe diz que certas coisas não são verdadeiras. Eu não sei como sei, mas eu só sei que sei. É através da intuição que muita coisa vem através da revelação, né? Que é uma faculdade do espírito. A intuição, né, é uma faculdade do nosso espírito, veio de Deus. Tomemos agora um exemplo oposto. Determinada coisa parece irracional, contrária ao nosso deleite e contrária à nossa vontade. Mas por algum motivo desconhecido há dentro de nós certo constrangimento, um impulso, um estímulo para que a façamos. Esse é o constrangimento da intuição. É algo que você muitas vezes não está pensando no momento, não está falando no momento, não deve fazer, não queria fazer no momento, mas algo dentro de você te leva a você fazer. Algo está dizendo para você que você precisa fazer isso. Eu senti no meu espírito de fazer algo diferente pelaquela pessoa. Deus está impulsionando você através da intuição a você se mover. A diferença entre o conhecimento e o entendimento. É importante entender que há diferença entre conhecer e entender. Conhecer está no espírito, enquanto o entender está na mente. Quando conhecemos uma coisa por meio da intuição do espírito, a nossa mente é iluminada para entender o que a intuição conheceu. Nós começamos a entender o que estamos conhecendo, ou conhecer o que estamos entendendo, né? O entendimento está na intuição, entender.
Mas o conhecer, né? O conhecer está na intuição, no espírito, perdão. E o entender está na mente. Então eu conheço, né? Por isso que a Bíblia diz que conheceis o Senhor e prosseguis em conhecer, Jeremias, né? Mas o conhecer, né? Está linkado à mente, ok? O conhecimento da intuição na Bíblia é chamado de revelação, né? Olha só que poderoso. Revelação é o desvendar pelo Espírito Santo da verdadeira realidade de alguma coisa. Este conhecimento é muito mais profundo que conhecimento da mente. A unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas pelo Espírito da revelação e do entendimento. Ou seja, a unção que você gera, ela se apropria da intuição, né? E te traz revelação. Ou seja, a intuição é uma porta para você ter o conhecimento de Deus. A sabedoria, né, vem através da intuição. São coisas que nós não sabemos explicar, mas nós só sabemos que sabemos porque algo diz dentro de nós que nós sabemos. É a intuição do Espírito. É uma faculdade que nós temos no nosso espírito, certo? Então essa foi a primeira parte, né, que estamos falando sobre o espírito, alma e corpo e as suas faculdades, ok? Deus abençoe a todos e um forte abraço.